Olá, boa tarde a todos. Hoje meu nome é Isaías, não sei se já chegou a aula de matemática que está travada aí nos vídeos da vida, mas hoje eu estou aqui como professor de educação financeira. Então, além da matemática que a gente, no cotidiano nosso, nós vamos ter uma aula por semana de educação financeira. E para a gente iniciar o entendimento de educação financeira, eu preciso que vocês tenham uma noção boa de razão e proporção para depois a gente introduzir a educação financeira. Então preparei aqui um quadro aqui para vocês, educação financeira, e a unidade que nós vamos trabalhar é razão e proporção, que seria o início. Aí eu coloquei logo um exemplo aqui, vejam aqui. Assim, para quem não conhece ainda, meu nome é Isaías, tá? Se um carro viajar de uma cidade A, uma cidade qualquer, para a cidade B, com velocidade média de 60 km por hora, 60 km por hora a gente representa assim, vocês devem estar acostumados já a ver nas placas de sinalização de trânsito, 60 km por hora. Tá? Podemos construir a seguinte tabela. Então a gente fez uma tabelazinha aqui só para vocês entenderem essa razão aqui de 60 km por hora. O que seria isso, a velocidade? Olha lá. Vamos considerar que a velocidade média seja de 60 km por hora. O que a gente conclui? Eu fiz aqui, coloquei tempo versus distâncias percorridas. O tempo a gente está trabalhando em hora e a distância nós estamos trabalhando em quilômetro. Tá? É sempre importante você saber as unidades que você está trabalhando. Porque, por exemplo, o tempo você pode trabalhar em minuto, segundo e etc. Assim como a unidade de comprimento, nós podemos trabalhar em metro, centímetro, decímetro, milímetro e assim por diante. Então está aqui. Se a velocidade é 60 km por hora, a gente lê essa barra aqui é quilômetro por hora. Em uma hora, ele anda 60 km. Em 2 horas, esse mesmo veículo, se ele não houver nenhuma parada, 120 km. E se ele percorrer 3 horas, 180 km. Ora, velocidade ela é calculada pela distância percorrida dividida pelo tempo. Isso aqui é uma razão, tá? Se eu tenho uma distância e divido pelo tempo que eu gasto para percorrer essa distância, eu consigo encontrar a velocidade, tá? Aí eu fiz aqui os exemplos dos 3 que eu coloquei aqui. Eu até acrescentei um a mais. Olha lá. Tem distância 60 km dividido pelo tempo dela, 1 hora. 120 km foi dividido por 2 horas. 180 km dividido por 3 horas. E se eu fosse usar o 240 km, dividiria por 4 horas. Então, olha o que acontece aí. Todas essas divisões, 60 por 1, 120 dividido por 2, 180 dividido por 3, 240 dividido por 4, todos têm o mesmo valor, que é 60, ou seja, a velocidade deste veículo é 60 km por hora. Então, por isso eu consigo chegar nessa conclusão aqui de tabela. Se eu tenho uma velocidade constante de 60 km por hora, não há parada, então a cada hora que esse veículo percorrer, ele anda 60 km. Então, 1 hora 60, 2 horas 120, 3 horas 180. Se a gente imaginar Belém Paragominas. Belém Paragominas são aproximadamente 300 km. Vou colocar aqui do lado. Melhor, vou apagar a tabela. Tá tranquilo, vocês podem entrar, pausar o vídeo e olhar novamente. Só para a gente ter espaço aqui para exemplificar. Ora, veja que o espaço é improvisado, o limpador é improvisado, mas a gente vai atingir o objetivo, que é ensinar a vocês. Belém
Paragominas. A distância entre eles, vou colocar a distância aqui em cima. 300 km. Belém, Salinópolis, 200 km. Vamos sair um pouquinho do estado? Belém, Imperatriz do Maranhão, 600 km. E vamos agora para a maior cidade do Brasil, São Paulo. Belém, São Paulo, em média, 3.000 km. Tá? Então aqui eu tenho Belém, Paragominas 300 km, Belém, Salinópolis 200 km, Belém, Imperatriz do Maranhão 600 km e Belém, São Paulo, 3.000 km. Vamos considerar que a gente vai fazer uma viagem para essas 4 cidades. E nós vamos fazer essa viagem em velocidades diferentes. Então, por exemplo, nós vamos primeiro para Paragominas. Vamos fazer uma viagem para Paragominas a 60 km por hora. Tipo o exemplo anterior, 60 km por hora. Ora, 300 km, 60 km por hora. Quantas horas vamos gastar de viagem? Consegue visualizar? Olha lá. Velocidade é distância por tempo. Ok ou não? Ora, se eu tiver a distância e o tempo, eu acho a velocidade. Se eu tiver a velocidade e a distância, eu acho o tempo. E se eu tiver a velocidade e o tempo, eu acho a distância. Então nós vamos, em todos eles aqui, vamos trabalhar primeiro com Paragominas, vamos encontrar o tempo. Toda vez que eu tenho, agora eu vou representar só as letras de cada um e vocês já vão lembrar disso. Velocidade é igual variação de espaço, que é representado pela letra S, pelo tempo. Se eu tenho uma igualdade aqui, olha lá, eu posso colocar um aqui e fazer esta multiplicação aqui. Ou seja, eu fico com velocidade vezes o tempo igual a 1 vezes o espaço. O que eu descobri agora? Que se eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, eu acho o espaço. Velocidade vezes o tempo, eu acho o espaço. Então, o espaço ou distância percorrida. Então, já tenho a fórmula da velocidade, que é espaço por tempo. Agora já tenho a do espaço, que é a velocidade vezes o tempo. Mas se eu quiser o tempo, eu deixo o tempo aqui, deixo o espaço aqui e a velocidade que está multiplicando passa dividindo. Então pronto, eu já tenho as 3 equações que eu precisava. Se eu quiser calcular a distância, que a gente chama de espaço na física, eu pego velocidade vezes o tempo. Se eu quiser o tempo, eu pego o espaço e divido pela velocidade. E se eu quiser a velocidade, eu pego o espaço e divido pelo tempo. Então, nós estamos fazendo para 60 km por hora. Ora, para 60 km por hora, quanto tempo eu gasto para chegar em Paragominas? Não sei se está muito baixo aqui no quadro. Melhor subir um pouco. Aqui, vou apagar aqui. Tempo.
Tempo de viagem vai ser espaço ou a distância, 300 km, dividido pela velocidade, 60. Logo, a 60 km por hora, a gente vai gastar 5 horas de viagem para Paragominas, tá? O que eu quero que vocês façam agora? Deixando para vocês depois resolvam e mandam para mim. Qual o tempo que se gasta para chegar em Salinas na velocidade de 100 km por hora? Qual a velocidade que eu chego em Imperatriz a 120 km por hora? Ok? E qual a velocidade que eu chego em São Paulo qual o tempo em 30 km por hora? Então, a atividade que vai ficar para vocês é essa. Belém, Paragominas, nós encontramos aqui, ó, 5 horas. Agora eu quero que você faça Belém Salinas a 100 km por hora, Belém Imperatriz a 120 km por hora em média e Belém São Paulo a 30 km por hora. Quero que vocês façam isso aqui e mandem para mim a resposta. Quantas horas serão gastas para chegar nesses municípios? Ok? Obrigado, até a próxima aula.